Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar sobre ser agradecido. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para abençoar a vida delas. Bom, no mês passado, o Caio Castro fez uma declaração que foi super mal divulgada. Eu não diria nem que ela foi mal interpretada, porque se você lê, fica bem claro o que ele estava querendo dizer, mas ela foi muito mal divulgada. Ele disse que ele detestava se sentir obrigado a ter que pagar a conta das mulheres quando ele saía com elas, ia jantar com elas. A imprensa divulgou da seguinte maneira, que ele detestava pagar a conta de mulher. Bom, eu fiquei então com essa impressão, né? É muito normal que a gente então, se a gente não for ver, se a gente não for pesquisar exatamente o que a pessoa falou, você fica com aquela impressão que a imprensa te passou, né? Que então foram feitos vários memes, muita gente brincando com isso, muita gente zoando com isso. Mas quando eu fui então observar realmente o que ele tinha falado, eu me surpreendi. Porque o que ele disse foi o seguinte, que quando ele sai com as mulheres, ele faz questão de pagar a conta, que muitas vezes até ele então levanta como quem vai no banheiro, paga a conta e quando ele volta, depois, né, já na hora de ir embora, a pessoa fala, mas a gente não tem que pedir a conta, e não, já está tudo resolvido, está tudo pago. Que é o que eu acho que um homem deve fazer. Para os homens eu dou essa dica, façam isso, porque nós mulheres, nós fomos biologicamente projetadas por Deus para nos sentirmos protegidas, né? Para a gente ter alguém então que está lá protegendo e realmente bancando a gente, porque a gente depois vai ter filho, né? E a gente quer alguém para estar cuidando da gente. E os próprios homens também, né? Vocês homens também foram projetados biologicamente por Deus para sentir que vocês estão protegendo, que vocês estão cuidando, né? Então, eu acredito que a gente deve respeitar o que Deus fez. É lógico que existem situações e situações, é lógico que tem situações que, de repente, o teu marido perdeu o emprego e é você que vai estar bancando ele, mas, naturalmente, o que a gente deve fazer é isso, quer dizer, o homem deve estar sempre buscando fazer isso pelas mulheres e as mulheres também se colocar numa posição que você também está lá cuidando da tua casa em primeiro lugar, né, da tua casa, do teu marido, dos teus filhos. E se te sobra tempo, né, depois de fazer isso, daí então sim é que você pode buscar um trabalho, alguma coisa assim, mas em primeiro lugar a tua casa, né, o cuidado com a tua casa, com os teus filhos, se for possível que você tenha alguém, né, você tem um marido que está lá te sustentando, o ideal é fazer isso. É lógico que se você não tem, é óbvio que você deve trabalhar, que você deve buscar o sustento para a tua família. Esse é o certo também de você fazer, se você não tem ninguém para fazer. Mas voltando à história do Caio Castro, então a afirmação que ele fez foi a seguinte, que ele gosta, que ele faz questão de pagar as contas, mas que se ele está saindo lá pela primeira vez com uma mulher, que ele acha errado, que ela nem rele na carteira dela, que ela nem se ofereça para pagar, para dividir a conta. E a verdade é que ele tem toda a razão. A verdade é que se você, então, mulher, está saindo com um homem pela primeira vez, eu acho que deve acontecer, né, essa atitude de você, então, se oferecer para pagar a conta. É lógico que se você vê que o homem não está nem aí, que ele, então, quer dividir tudo, isso não é uma coisa que, né, que deveria ser assim. É lógico que existem situações que o homem realmente não pode, e isso deve ser conversado, tudo, mas eu acho que é óbvio que é certo que a mulher deve se oferecer, né? Num primeiro encontro, ela deve se oferecer para pagar essa conta. Por quê? Porque senão ela está realmente obrigando o homem a pagar sem que nem ele esteja querendo dar aquele presente, né? Fazer aquilo pela mulher.
Ela está tomando como garantia que ele vai pagar, então o homem não fez nada, ele não tomou essa atitude de querer dar esse presente. E eu estou contando tudo isso, eu estou falando sobre isso, porque muitas vezes é assim que a gente age com Deus. É assim que a gente age com as coisas que Deus faz por nós. A gente toma como garantia de que tudo aquilo, todas aquelas maravilhas, aquelas coisas ótimas que Deus nos deu, que ele tinha mais a obrigação de fazer, que ele tinha que dar para a gente. Deus dá essas coisas para a gente, mas a gente deve ser agradecido a Ele por tudo que a gente tem. A gente deve ter esse coração de estar sempre agradecendo. Deus deu o único filho, né, que Ele tinha para morrer por nós, né, na cruz, para que a gente então fosse salvo. A gente tem que ter esse coração agradecido. Eu me lembro que uma vez uma psicóloga me falou o seguinte: quando você for dar uma regalia para um funcionário, por exemplo, o fato de então, num determinado dia da semana, ele poder sair mais cedo, né? Então, já não tem mais nada para fazer, já está tudo feito, então, olha, pode sair mais cedo na sexta-feira, pode sair às 3 da tarde, porque ele te pediu. E na semana seguinte também. E ela me falou uma coisa que é uma verdade. Ela falou: olha, quando você for fazer isso, sempre combine e diga: olha, eu estou te liberando hoje, pode ser que eu te libere na semana que vem, mas o seu horário de sair é tal horário. Eu estou fazendo isso com uma regalia. Então, quando eu precisar de você até mais tarde, você vai estar aqui disponível. Isso para que o funcionário possa entender que aquilo é uma regalia, que ela não está sempre lá, ela está sendo dada de presente, mas ele não pode tomar isso como garantia. E é assim que a gente deve entender as coisas, as nossas regalias da vida, né? A nossa saúde, a nossa família, as coisas que a gente tem. A gente deve tomar como isso, né? Como Deus deu, como uma regalia, mas não é nenhuma obrigação dele. Salmos 95:2 diz: vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Eu acho bonito nos Estados Unidos, são uma nação que eles nasceram com pessoas que vieram para lá, né, que foram para lá, justamente para buscar a Deus. Né? Era uma turma de pessoas que foram para isso, eles estavam sofrendo perseguição e eles queriam buscar a Deus. E eles são uma nação que tem um dia de ação de graças. Não importa qual é a sua religião, quem você for, para todo mundo existe o dia de ação de graças. E isso é lindo, né? Todo mundo devia ter isso, todos os países deviam ter isso. Vejam o que uma nação que busca a Deus, uma nação que dá graças a Deus pelas coisas que eles têm, vejam o que aconteceu com eles. Eles viraram a maior potência do mundo. Isso é um grande exemplo para a gente. Eu gosto muito de observar, né? Tudo bem que eles se desviaram bastante agora, mas eu gosto muito de observar o que aconteceu com eles, né? O que acontece com quem põe Deus em primeiro lugar, com quem resolve buscar a Deus do jeito que eles buscaram. 1 Tessalonicenses 5:18 diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as coisas. É interessante a gente ver todas as coisas. Às vezes acontecem algumas coisas desagradáveis na nossa vida, às vezes algumas pessoas fazem coisas que a gente não queria, mas a gente deve agradecer a Deus por tudo, porque Ele tem um plano e Ele permitiu, né? Ele permite que as coisas boas e às vezes não tão agradáveis aconteçam para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então a gente deve agradecer por tudo. Mateus 25:23 diz: muito bem, empregado fiel, e disse o patrão: você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Isso é um princípio espiritual, né? Aliás, é um princípio que a gente vê em qualquer situação, né? Nós, como pais também, a gente também tem muita vontade de fazer isso. Quando a gente dá alguma coisa para os nossos filhos, eles são agradecidos, a gente tem vontade de dar mais e mais, né? E quando a gente dá, eles são mal agradecidos, a gente tem vontade de tirar. E aqui é o que está falando, né? É o que Deus faz com a gente. Quando Ele nos dá alguma coisa, se a gente for agradecido e a gente for lá e fizer com que aquilo prosperar, a gente usar, né, os nossos talentos, né? Deus vai fazer com que prospere mais, Ele vai te dar ainda mais.
Mas se a gente for mal agradecido e não agradecer pelo pouco que a gente tem, ou às vezes até pelo muito que a gente tem, ele vai tirar, né? Porque às vezes ele precisa tirar para que a gente possa dar valor para o que a gente tem. Bom, pessoal, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas para poder abençoar a vida delas. Até a próxima!